entender o quanto que ele é importante, independente se vai ter verbo ou não. É isso aí. Porque, assim, você não precisa necessariamente só de dinheiro pra fazer tudo. Valorizado. Então, às vezes ele pode até ser valorizado, mas você vê assim... Exemplo, você pode falar que eu tô errada, mas assim, escola. Você vai atacar Não tem a giz, educação, não tem giz, não tem onde eu escrever. Não tem caderno. O ar-condicionado quebrou. Falta de consciência, né? Professor, eu tenho licença, vou faltar uma vez por mês. Professor de escola particular pode faltar uma vez por mês? Não pode. Ele vai deixar de dar aula. Seu filho, você paga uma escola. A escola não tem luz naquele dia. Ele vai deixar de ter aula? Dificilmente vão mudar pra casa. Vão achar um jeito de... Só não estiver chovendo, não tiver onde colocar as crianças. Mas eles vão dar um jeito. De dar uma aula, de dar um conteúdo, de ser diferente. No público, né? Já entra esse preconceito. Não tem. Poucos são aqueles que, assim, se envolvem por completo e entendem que, assim, eu não preciso necessariamente de dinheiro, eu preciso valorizar esse aluno, porque ele vai ser o meu futuro. Porque se ele for mais um, a gente vai continuar aqui, do mesmo jeito. Porque ele não vai saber votar, ele não vai saber cobrar, e ele não vai valorizar a educação. Então, assim, entender esses profissionais que estão lá, que passaram por mais... mérito, né? Passou em concurso. Parabéns. Tu estudou, você conseguiu, Só que não seja mais um. Não ache que você, só porque você tá lá... não tenho. Não liberou a verba esse mês. Não vai ter, então. É assim mesmo. Ixi, já demora, já assim. Deixa, isso daí demora, vai pra amanhã. Porque é o que a gente acaba aparecendo pra todo mundo. Eu entendo que você traz e não vou falar que isso valorizar não existe, esse pessoal, entender, né? Que eles são a nossa representatividade. Porque isso existe em qualquer setor, né? Aí que eu volto naquela questão. Seres humanos, né? Que ocupam esses espaços. Mas como é uma área assim que é da minha atuação, né? Eu estou muito nas escolas e vejo o quanto esses gestores são comprometidos, né? Com o que eles fazem. Então, assim, sim, as dificuldades são muitas, mas eles cuidam da escola como é a casa deles, ali é a casa deles, né? Então, eles cuidam da escola como se fosse a casa deles. Se temos algumas pessoas que pensam dessa forma, temos sim, como temos em qualquer lugar, em qualquer espaço. Mas eu vejo que qualquer sociedade, qualquer município tem que começar o seu cuidado pela educação. Sem dúvida. Pela educação, tudo, né? É educação, né? Então, deixar esse respaldo muito forte para que esses educadores sejam... É isso que eu falo, sejam vistos e valorizados, sim, precisam se sentir valorizados, mas né? Você não acha que essa questão tem um pouco a ver com o fato de eles terem uma certa estabilidade? Então eles não têm concorrência, não é um negócio do tipo, se eu não me desempenhar, vai vir um melhor do que eu aqui. Então, é o que eu falei. E aí você acaba criando uma situação como ela falou, qualquer primeiro esbarrão, então, mas eu não consigo generalizar isso. Eu tô generalizando. A gente sabe que tem muitos professores bons, tem muita gente nas gestões que são muito bons. A Lucilene Costa e Fabiana Ilhosa, que comentaram aqui, são profissionais de excelência, né? Então, e são servidoras públicas. Sim. Não importa se vai ter luz, se não vai ter água, se não vai... Elas estarão lá, né, na ponta. Então, assim como elas, nós temos muitos outros que vão além do serviço público ali, do ato de educar. Porque muitas vezes essas crianças chegam com tantas situações que eles acabam também se tornando mães e pais, né? E isso a gente não vê, isso a gente não vai... Os professores não vão falar isso para ninguém. Sim. Eles vão cuidar dessas causas calados, sofrer com o aluno, e eles vão dar andamento em cada situação. E isso a gente não vai enxergar. Mas aí eu acho que é igual policial. É aquele negócio assim, você fala, sempre tem maçã podre. Óbvio que tem maçã podre. Mas o problema é que o dano que a maçã podre faz é gigantesco quando comparado à maçã ruim, né? Precisa ser denunciada. Não, óbvio, fato. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, uma maçã podre com uma arma mata 15. O problema que eu acho, e aí nesse ponto eu acho que a comparação é injusta... Mas uma professora com boa vontade, uma gestora comprometida, salva 100. Sem dúvida, mas não é isso que eu vou chegar num ponto pior até. Eu sou professor. Um professor, quando não quer, ele mata milhares. Concordo. Um professor que quer, salva vários, centenas. Mais um também. O problema é que é justamente isso.
Eu, por exemplo, bom, não precisa muito, a gente que está na mesa aqui, quantos professores, não vou dizer ruins, mas descomprometidos a gente já teve? Putz, a gente consegue contar e, infelizmente, passa dos dedos das mãos. Quantos comprometidos com tesão de ensinar a gente teve? A gente começa a ter dificuldade para contar. No final das contas, começa a virar história de super-herói. Começa a ter menos super-herói do que vilão. De novo, não tô dizendo que... E nem só serviço público, não, né, não. João? A gente tá falando da classe no geral. De geral, Eu não tô falando que a Fabiana é ilhosa, humanos, né? Não tô falando que a Adriana, que esse pessoal aqui não são pessoas boas. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é, no final das contas, o que passa é que esse sistema todo acaba sendo um criador, infelizmente, que acaba não ajudando pessoas boas. Então, pô, se eu já não sou um cara tão dedicado assim, não sou um cara tão bom, ali tá um lugar bom pra eu me procriar. E aí eu vou pra lá. E aí o problema é que esse cara, por exemplo, a Fabiana, que você citou, ela fica sozinha. Porque eu vou pra lá... Tentando puxar uma massa com ela. Exato, porque eu vou pra lá e falo, pô, Fabiana, na boa, fica quieta, meu. Por que você vai se dedicar? Aqueles bandidinhos lá do 5º A? Porra, fica quieta. E aí os caras não são bandidos. A Fabiana sabe, mas eu não tô nem aí. E aí, tipo, começa a virar uma briga desigual, porque os caras começam a perder a vontade. Então, eu acho que o que você tá falando é um discurso super lógico, super justo. Mas acaba virando uma briga na qual a Fabiana não consegue vencer. Tipo, ela vai salvando 2, 3. E ela faz um 5º ano maravilhoso, chega no 6º... E você sabe disso como professora. Acaba virando aquele discurso que sempre me doeu muito quando fala assim, você como professor, você vai tocar a vida de 2, 3. Cara, desculpa, eu não vim aqui pra tocar a vida de 2, 3. Eu vim aqui pra tocar a vida de todos. Mas é impossível. Eu pegava o primeiro ano da faculdade, né? Era uma classe com 100 alunos. 100 alunos. Misturava a turma de comunicação com turismo. Era comunicação, turismo, tinha até mais uma turma pequena. Primeiro semestre todo mundo. Eram 100 alunos, 100 alunos. É horrível. 102, 105. Você sabe como é? O cara não sabe nem como é que é a cor do teto ainda, ele tá lá, né, pra você. E assim, e aí você tem que fazer malabarismo, né, pra você atrair o olhar e aquela escuta ficar mais atenta, né, pra o que você tá falando. Eu, assim, graças a Deus, eu consegui... lidar com essas situações de forma muito tranquila, sabe? Talvez pelo jeito diferente de falar com eles, né? E aí as malícias elas vão entrando de acordo com o que você vai aprendendo durante a sua vida, né? Como despertar o interesse de um aluno aqui, de uma aluna ali, né? Atrair aquele olhar e aquela escuta para você. E, assim, consegui bastante, sabe? Eu acho que cada professor também, durante a sua vida, durante a sua caminhada, vai tentando encontrar ferramentas para isso. Eu não sei, talvez o meu olhar, como ele é muito próximo a esses educadores, e eu consigo identificar ao lado deles também muitas dificuldades que acontecem na estrutura do sistema, né? Sim, ele é muito precário. Talvez o meu olhar, ele seja diferenciado de vocês, por exemplo, né? Que nós estamos aqui nesta mesa, por conta dessa vivência, né? Que eu tenho diretamente na escola. E você vê elas vencendo essa dificuldade, isso te leva elas para um pedestal diferente do nosso. Todos os dias. Então, assim, são as leituras diferentes de vida, né? Uhum. E eu compreendo o que vocês estão falando com toda a razão, porque essa falta da vivência dentro da sala de aula, diretamente, também pode causar um olhar diferente para as dificuldades que elas têm, né? Não que isso seja uma muleta ou que seja uma desculpa, não que seja isso e nem quero que seja, né? Mas, assim, nós temos professores e professores, policiais e policiais, jornalistas e jornalistas, né? E aí vai por todas as tem diferença profissões, quando você entra por opção, porque você quer, e quando você entra porque é o que eu preciso, porque é o que vai me dar estabilidade, porque é o que eu consegui. Eu acho que você trabalha de maneira diferente. Sabe que tem E a educação é muito boa, eu já vi exemplos de um amigo meu de adolescência, estudou a vida inteira escola pública, só que ele era a exceção da exceção, e fez faculdade, foi convidado a fazer, para estudar em Paris, em uma faculdade de engenharia, depois foi convidado pela
Unicamp, foi para Campinas, a Unicamp bancava a estadia dele, em troca ele tinha que fazer trabalhos, esqueci o nome, deu branco. Quando você faz trabalhos na faculdade, estudos, né? Científicos. Estudo científico, isso. E quando ele se formasse, ele era obrigado a ficar mais 2 anos fazendo serviços para a faculdade, né, estudos científicos, enquanto em troca disso eles bancavam. Perfeito. Então essa é a exceção. Mas em contrapartida, conheci recentemente que assim, me dói o coração ver como um adolescente ele sai de uma escola pública. Uhum. Ele sabe ler e escrever, só que eu falei que ele é um analfabeto funcional, ele não consegue transcrever. Eu peguei vários ele no não primeiro sabe ano da faculdade. O básico. Ele não sabe interpretar. Não interpreta. Você fala É. assim, eu quero... Olha, você tem que pegar o microfone, colocar ele retinho, pega a tampa e coloca. Tá bom, agora escreve. Não Agora consegue explica sair... pra alguém no papel o que você tem que fazer. Deixa o recadinho pra quando a pessoa chegar, ela vai fazer isso. Ele não consegue. Aí a gente tem que também analisar o contexto de vida de cada um, né? Porque... Poxa, como sabe sai o que acontece? Assim, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo do Jardim São Manuel, né? Vocês conhecem o Jardim São Manuel? Conhece ali na Marginal, né? Para quem tá ouvindo a gente, na Marginal ali da Anchieta, nós temos a Alemoa, depois o Jardim São Manuel. Até 2018, nós não tínhamos lá o ensino médio. Então, mulheres, principalmente, desistiam de estudar, de concluir os seus estudos. Por quê? Não vai pegar um ônibus à noite depois de trabalhar o dia inteiro ou de cuidar da família, né? Porque ela tem a base da família, são os filhos, e ela tem como prioridade isso. A maioria já tem filho com 16, 17 Exatamente. anos. Então, ela não vai deixar o bairro dela, dia de chuva, como alagava antes, não vai deixar. Escuro, não vai deixar. Dinheiro para pegar um ônibus, não tem. Então, assim... como você exige que uma pessoa preste atenção numa aula à noite, depois de sair da sua casa, pegar o ônibus, ir lá para São Vicente, muitas vezes ou para o Bartolomeu de Gusmão, não vai prestar atenção. Não adianta o professor fazer malabarismo dentro da sala, porque ela não vai, porque ela está com fome, ela está cansada, ela está com sono, ela quer voltar para casa. Então, tem também todo o contexto social que precisa ser levado em conta neste momento. Por que esse aluno passou para a universidade de forma despreparada, né? E muitas vezes eu tinha esse diálogo com os meus alunos, era cada história de vida que é assim, de chorar. O que eu ia fazer? Você passou na universidade? Ele já tá aqui, né? Na universidade. Né? Também ele chegou até a universidade. O diálogo já tá no lugar errado. E o que eu vou fazer com ele? Eu vou desprezá-lo? Não, a gente vai começar lá de trás, eu não vou dar... tudo de novo. Era o que eu fazia, né? Para ele poder conseguir acompanhar um pouco a aula, que era de comunicação. Nossa. Né? Então, assim, são histórias e histórias, contextos e contextos que, numa situação, quando a gente fala da educação, é obrigatório, sim, analisar cada lugar de fala, de vez ali, sabe? A gente precisa passar por isso, João. Analisar essas vidas. A análise dessas vidas, ela é fundamental para a construção de políticas públicas. E é uma pena que a educação hoje, como está, que é uma linha de produção, ela não te dá tempo para isso. Eu digo porque eu fui professor, inclusive, de faculdade técnica, na qual eu tinha de ensinar redação técnica para pessoas que eram analfabetas. Meu Deus do céu. E era justamente essa situação. Então, vamos lá, redação técnica, e aí gera o relatório, e a pessoa não sabia como escrever relatório. Eu sei. Só letrar relatório, tá complicado. Sei. E só para completar, só em 2018 não tinha, batalhei 1 ano, fui atrás de Deus e o mundo, Falei, eu vou pôr ensino médio nesse bairro. Fiz reunião com a comunidade, diretora, professores, me reuni com a diretoria regional de ensino, com a Secretaria Municipal de Educação, com o prefeito. Olha, fiz o que fiz, vai lá que hoje a gente tem o ensino médio. Em dezembro de 2019 foi a primeira formatura do ensino médio dentro do Jardim São Manuel. Que legal. Olha, o que eu falo. Eu falo o seguinte, eu posso acabar hoje com o meu mandato. O que eu fiz lá no Jardim São Manuel já valeu por toda uma vida. Você mudou vidas. Mudei vidas. Mudamos, sempre, né? Com todos Se ninguém sempre. tirar. Não, agora ninguém tira. Quanto tempo, né? Quantos anos? Muito. Você conseguiu o ensino médio numa escola que já tem lá?
Só redirecionou horários. Compartilhado. Exatamente. Não teve nem que construir uma escola, porque não tinha espaço físico. O ensino compartilhado. Então, o Estado entra à noite para dar essas aulas e agora a gente está batalhando para o Morro do José Menino. Mas você entendeu o professor comprometido? Sim. É a Audrey, que foi lá, que ganhou os votos e tal, e fez acontecer de verdade. Era o que a gente falava anteriormente. Tem outros, Independente até da na Câmara mesmo, bateu, sem querer falar nada, que só almejam ganhar e estar ali dentro para conquistar alguma coisa, você entendeu? É muito, eu tô ouvindo vocês falarem em particular e público e tal, eu acho que a história vai muito, muito mais longe. Primeiro que já começa de casa, na educação, em preparar aquele ser, do que ele vai ser, ensinar ele a buscar, os caminhos vão ser difíceis, dificuldades todo mundo vai ter, em todos os setores, mas você entendeu a diferença? Sim. Você foi, ganhou, tal, e faz. É nítido, eu consigo sentir a paixão que você tem pelo que você faz. E você não quer ser só mais um rostinho, você não quer ser só mais um nome, entendeu? Você realmente quer fazer a diferença. E a sua felicidade em conseguir o ensino médio pro Jardim São Manuel, é disso que a gente está falando. Existe uma diferença muito grande de comprometimento. Eu já ouvi falar, você vai perder tempo com isso? Cara, então, como assim, né? Mas você percebe que são pessoas que não entenderam quando a gente começou a falar de professores e achavam que a gente estava falando de cargo na carteira de trabalho e que a gente não falava disso no começo. Assim, mas você tá falando às vezes, ensino privado, a gente tá falando nem de profissão agora. A gente tá falando literalmente de propósito. É uma outra discussão. A pessoa não entendeu até agora. Se o bobear tá discutindo ainda, ganho. É uma outra conversa. Infelizmente, essa pessoa não vai entender nossa conversa até o final. Dói, mas é real. Tá tomando porrada aí? Não, estamos já, mas eu não vou nem entrar nesse caso.